Oi, eu tô aqui na chácara hoje e vou mostrar um pouquinho para vocês de como é aqui e do que a gente tem feito para transformar esse ambiente aqui. Se vocês quiserem saber mais, se vocês quiserem acompanhar, me sigam, ativem o sininho para receber novos vídeos e não esqueçam de curtir, deixar um comentário, tá? Isso ajuda bastante. Olhem só, aqui eu tô na entrada de casa, aqui, né, na porta. E a vista que eu tenho é essa, tá? A gente comprou esse espaço que vocês estão vendo, da cerca aqui até aquela outra cerca lá. Lá na ponta é uma estrada. E aqui a gente tem 1 hectare, talvez um pouquinho mais de 1 hectare, tá? E aquela parte da frente lá do campo é um pouco mais baixa, por isso que a gente optou por construir aqui bem no final mesmo, porque aqui é a parte mais alta que a gente conseguiria aproveitar melhor para casa, né? E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como tá ficando aqui, o, das coisas que a gente tem feito, né? Eu falei um pouquinho sobre as hortaliças, então a gente decidiu usar esse espaço aqui da frente também para plantar um pouco de hortaliças, mas a gente precisa fazer algumas melhorias ainda, né? A gente tentou fazer uma mini estufa aqui com esses canos, não deu muito certo, porque a gente tem bastante vento aqui. Hoje a gente tá tendo um vento norte, mas no inverno a gente tem bastante vento sul, que vem de lá, assim, atravessado. E no verão a gente tem bastante vento nordeste, que é de lá. Ali em cima tem a outra horta, que foi a primeira que a gente começou. E a gente fez alguns experimentos, assim, e já viu que bastante coisa deu errada, né? E aqui é a parte da casa. Ó, parte da casa que a gente tá terminando de construir agora. Vai faltar bastante coisa ainda, mas a gente espera que consiga se mudar em breve, mesmo com algumas coisas ainda por fazer, né? Porque é assim mesmo. Nem sempre a gente consegue se mudar com a casa perfeitinha, né? Acho que essas janelas da frente a gente não vai conseguir colocar agora. A ideia era que elas fossem de vidro, só de vidro, sabe? São 3 janelas, uma aqui, uma lá e outra lá. E acho que a gente não vai conseguir colocar por conta do orçamento. Essa aqui, que é uma lavanderia, também acho que a gente não vai conseguir colocar. A do quarto ainda a gente tá vendo, o quarto é lá na parte da frente. A gente ainda tá vendo como é que vai ser. E aqui a gente tem o poço artesiano, também é um outro problema, assim, que a gente vai precisar fazer um outro poço, porque a pessoa que veio fazer o poço pra gente cavou muito pouco, deixou muito raso, e aí não funcionou, a água tá ruim, sabe? Aí a gente não vai conseguir aproveitar ela para beber, mas já tá sendo aproveitado pelo menos para regar as plantas, né? Aqui então a parte da horta, a gente esperava que estivesse mais desenvolvida. Essas primeiras aqui até que estão bonitas, mas aquelas lá do fundo foram plantadas antes e não cresceram tanto. Então tem sido um problema isso, tem sido uma preocupação. Mas aos pouquinhos vai indo, né? E a gente vai tentando melhorar cada vez mais. A gente tá conseguindo tirar alguma coisa para comer, pelo menos. Já é alguma coisa, né? Nossa alimentação já tá sendo melhor. E aqui a gente tá plantando algumas coisas que são experiências mesmo, sabe? Aqui eu tenho ervilha torta, que é aquela que a gente come a vagem. E aqui no meio desse canteiro a gente tem os baldes sem fundo, que a gente vai colocando o resíduo da cozinha e eles vão liberando no solo os nutrientes, né? A gente notou uma diferença boa aqui. Tem sido, tem sido bom esse canteiro. E ali a gente tem mais algumas coisas: alface, rúcula, cebolinha, salsinha, tem couve lá no fundo, tem uma mostarda que também não. Eu achei que ia vir super bem, ela brotou super bem, mas depois não desenvolveu. Aqui tem uns alhos também que são experiências, tá? Essas aqui são experiências, realmente. Feijão também, feijão é experiência porque a gente tá no meio do inverno e o feijão não gosta de frio, né? Mas até que tem dado umas vagenzinhas.
Só pra me alegrar, na verdade, né? Porque eu sei que ele não vai dar, não vai produzir assim, realmente, né? Olha só. Mas é uma experiência. E a gente viu que aqui ficou muito compactado o solo. Então a gente tá buscando formas de melhorar isso. Mas depois eu faço um outro vídeo específico, assim, sobre a horta, sobre as coisas que a gente tem feito, sobre os acertos e os erros, né? Por enquanto vamos mostrar a chácara. Ali atrás a gente tem um galpãozinho, que foi a primeira coisa que foi feita, na verdade, porque a gente precisava de um espaço para guardar as coisas e também espaço de sombra, né? Porque quando a gente comprou aqui, era um campo, gente. Era um campo, não tinha nada. Nada disso que vocês estão vendo aqui tinha. Inclusive, a gente teve que pagar horas de máquina para tirar a terra de um lugar, botar para outro, né? E então, assim, para pouco menos de um ano, na verdade, a gente começou a mexer na terra mesmo. Foi em fevereiro desse ano que a gente conseguiu entrar, porque lá na frente tem um valo. E aí a gente não tava conseguindo entrar na terra. Aí foi quando a gente conseguiu juntar dinheiro e fazer a entrada lá, que a gente pôde começar a mexer e pagar a máquina e fazer tudo isso, né? E, e aí era um campo sem nada em cima. O vizinho criava vacas aqui, usava para as vacas pastarem. Não tinha mais nada, né? A gente fez a cerca, e a gente fez tudo isso de fevereiro, março, na verdade, que a gente começou a construir aqui, até agora, julho, tudo isso que vocês estão vendo. Até que foi rápido, né? Se parar pra pensar. Mas então, aqui, esse galpãozinho, agora a gente pretende usar ele como galinheiro provisório, né? O galinheiro futuramente é para ser lá naquele lado lá, perto da horta ali. Mas, por enquanto, a gente vai usar aqui. Aqui vai ser a cozinha, ó. Já tá com a janela. Ali tem o fogão a lenha. Aqui desse lado é sala, né? Aí ali a gente tem um projeto de composteira que a gente tá fazendo. Algumas sobras de materiais da obra, né? Isso sempre tem. Aqui desse lado tem algumas coisas plantadas. Tem a parte da fossa aqui também. Aqui eu acho que tem algumas coisas que a gente vai ter que modificar, porque essa bananeira a gente plantou por conta da fossa, mas aqui ela não vai pegar muito calor, sabe? Ela vai pegar muito frio aqui e eu acho que no verão não vai pegar muito calor. Então não sei se ela vai produzir aqui desse lado do terreno. Isso é algo que a gente vai ter que ir vendo. Ali é para ser o viveiro dos cactos. Aí aqui a gente tem mais umas árvores plantadas já. Aqui a parte do quarto. Tem um canteirinho de chás. Que algumas coisas deram certo, outras não. Mas aqui pega muito vento sul, como eu tava falando pra vocês. E nesses últimos dias fez muito frio, né? Então algumas plantas sofreram bastante. Aqui a gente tem aquelas caducifólias, né? Que são aquelas árvores que perdem as folhas no inverno. Aqui é um ácer. E ali é um humus, se não me engano. E a gente tem as abelhinhas sem ferrão também. Tem duas aqui. E aqui a gente tá novamente à frente da casa. E agora então eu vou mostrar um pouquinho da casa pra vocês. Essa porta é o meu orgulho, tá? É o meu xodó, que eu queria muito uma porta assim, uma porta bem de fazenda mesmo. Olha só. Essa fechadura eu comprei na Shopee. Deu um pouquinho de trabalho pro Marcelo e o primo dele instalarem, mas ficou ótima. Ficou bem no estilo que eu queria. A casa tá bem bagunçada ainda, porque, claro, né? É obra. E muitas coisas a gente ainda não terminou. O Marcelo tá terminando de colocar o piso e rejuntar. Essa parte aqui é onde vai ser a sala. Ali tem um quarto de hóspedes, assim, por enquanto. Aí ali tem o banheiro, que também tá bem bagunçado, tá? Não se assustem. E aqui o nosso quarto.
um banheiro só de relance, pra vocês não repararem a bagunça. E aqui é o nosso quarto, já tá praticamente pronto, assim, falta só a parte da elétrica e a janela a gente não sabe se vai conseguir colocar agora. Eu acredito que não ainda. Porque a janela daqui eu já tenho ideia que vai ser cara. E eu quero pintar essas paredes. Ali a parede que faz divisa com o banheiro é de pedra. E o resto é madeira mesmo. Aqui, então, voltando pra sala. Ali tem um fogão a lenha, ó, que tá em funcionamento. E lá a cozinha. O fogão a lenha foi o Marcelo que fez também. A chapa tá dando alguns problemas, mas por enquanto é ela que vai ficar, até a gente encontrar uma outra. Aqui eu já tenho ideia de fazer várias coisinhas, colocar umas prateleirinhas em cima do fogão. Aqui do lado vai ser o fogão cooktop, no caso, fogão a gás. Debaixo da janela vai ser a pia, ali os armários da cozinha. Aqui eu quero colocar uma ilha também aqui no meio, que eu quero que o Marcelo faça também. E nessa parte aqui, então, é a lavanderia e a outra saída pra rua. A lavanderia também tá bem bagunçada. E é isso. O que que vocês acharam? Me contem aí nos comentários.